Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Tota e vou resolver uma questão de 2019 com vocês. Coloquem na tela. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Aquela clássica interpretação do exercício, né? Então vamos lá. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra capacete pode durar 0,5 segundos. Resulta numa força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Grifa isso daí. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. E ele pergunta qual que é a força impulsiva média gerada por esse impacto. Essa questão, ela teve uma divergência porque se for levado muito a rigor a parte física não vai ter resposta. Mas vamos ver o que o nosso avaliador estava esperando da gente e depois eu falo o que pode estar acontecendo por trás. Primeiro, a gente precisa revisar o seguinte: conservação de energia mecânica e impulso e quantidade, variação de quantidade de movimento. Antes, vamos interpretar o exercício. Ele está a uma altura de 5 metros da cabeça do sujeito. Então ele tem 2,5 kg. Na hora que ele bater na cabeça do sujeito, eu quero saber qual que vai ser a força. Se vocês lembrarem, a força impulsiva média, né? Se vocês lembrarem que o impulso é a força impulsiva média vezes a variação de tempo, essa variação de tempo ele já deu pra gente, que é de 0,5 segundos. A força impulsiva média é o que a gente quer saber, então o impulso, o impulso eu não tenho. Vamos abrir o impulso para ver? Porque o impulso é a variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final, depois que haver o choque, vai ser zero. Porque, na verdade, a gente vai ter uma velocidade zero. Ou seja, depois que eu bati, teve o impacto, a cabeça do sujeito parou o tijolo. Lembrem lá que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Para ficar mais simples e a gente não se importar tanto com o sinal negativo, vamos ver só em módulo, porque ele não está preocupado com o sentido dessa força impulsiva, tudo bem? Aqui então a nossa variação da quantidade de movimento vai ser a própria massa do tijolo vezes a velocidade. Então a massa do tijolo fica, já que tem módulo, já fica positivo, né? A massa do tijolo vezes a velocidade é igual a força impulsiva média vezes a variação de tempo. Isso é um raciocínio de exatas, tá? É você saber o que você quer, lembrar da fórmula e interpretar o exercício. Saber, repito, fica repetitivo, mas é muito importante mesmo, tá? Saber o que você quer, repetir, saber as fórmulas, saber os conceitos e interpretar o exercício. Agora, a gente tem a massa? Tem. Então fica muito fácil de a gente calcular. Por quê? Porque a massa ele deu, que é 2,5. A velocidade a gente não sabe ainda. A força impulsiva média é o que a gente quer saber. E a variação de tempo vai ser de 0,5. Então agora só basta descobrir a velocidade. Ah, professor, como é que eu vou descobrir a velocidade? Você teria que lembrar da conservação de energia mecânica, né? Então, se eu tivesse começado por ela, você ia estar perguntando, nossa, o que ele está fazendo achando a velocidade? Então, eu quero achar a velocidade aqui. Então aí você volta e calcula através da conservação de energia mecânica. Antes eu só tinha potencial gravitacional. Ela vai se transformar em cinética e não vai ter perda de atrito pelo ar. Então fica assim. Percebam que massa com massa corta. O 2 passa multiplicando, a gente passa a raiz dos dois lados, fica V igual a raiz de 2GH. G é a gravidade e H é a altura. Então a gente consegue descobrir a velocidade em módulo, né, com que vai chegar na cabeça do sujeito. E aí fica V é igual, V vai ser igual a 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes H, que no caso seria a nossa altura, que vale 5. Isso daqui dá raiz de 100, nossa velocidade vale 10 metros por segundo. Essa velocidade você vai colocar aqui, 2,5 vezes 10 vai dar 25. Se você multiplicar 2 dos dois lados, por que multiplicar 2 dos dois lados? Ou passa o 0,5 dividindo, né? Multiplica 2 de um lado, 2 do outro. 2 vezes meio dá 1, né? 2 vezes 25 dá 50. Força impulsiva média igual a 50 Newton. Daí você vai correndo na alternativa aí, toma cuidado, toma cuidado. Saca só, equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Olha só, gente,
Daí você vê, a força impulsiva média deu 50, alternativa E, você coloca lá e rodou. Ali você vai ter que fazer o seguinte, dá uma olhadinha que o peso de um tijolo equivale a 25 newtons. Basicamente, quanto a força impulsiva vai ser 2 vezes maior ou equivaler a 2 tijolos, que seria a nossa alternativa A. Meus queridos, vamos para a parte polêmica dessa questão. Deu a alternativa A, era isso que o avaliador queria, peso de 2 tijolos, né? Mas, na verdade, a força impulsiva, ela acaba sendo a nossa normal, a nossa força de reação sobre o tijolo. Se a gente for parar para ver, a força resultante vai ser igual, né? A força resultante sobre o tijolo vai ser a força impulsiva média, que ele falou para nós, menos uma força peso, né? Porque está no sentido contrário. Então essa força resultante foi, na verdade, o que a gente achou, né? Em cima do tijolo. Seria de 50 newtons. A força impulsiva é a reação que a gente está querendo achar, né? Aí você colocaria um peso aqui de 25. Bom, nesse caso, nossa força impulsiva seria de 75 newtons, ou seria a nossa força de reação, a nossa força normal sobre o tijolo, né? Então, aí seria o equivalente ao peso de 3 tijolos, que não dá a alternativa correta. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ficado bem esclarecido. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, ajuda pra caramba. Aquele abraço, tchau, tchau!